Paz e luz, meus alunos, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seminário Teológico Luz, levando a palavra de Deus até você. Então vamos continuar na nossa apostila sobre bibliologia, o estudo da Bíblia, dos seus conceitos, história, formação e tudo mais. Vamos falar agora sobre os grupos perseguidores da igreja, os chamados grupos judaizantes. Desde o início do cristianismo, houve grupos de pessoas que tentaram impedir a marcha do crescimento. Como o próprio Senhor Jesus falou, que os próprios inimigos do homem são da sua própria casa. Os maiores inimigos de Cristo Jesus foram da sua própria casa. Perseguiram ele até a morte. Com grupos como fariseus, zelotes, herodianos, até o próprio Caifás, chefe sumo sacerdote, e os doutores da lei. Jesus Cristo muitas vezes teve que fugir para não morrer antes do tempo. Muitas vezes eles armaram emboscadas para tentar matar Jesus Cristo, e Jesus fugiu para não morrer antes do tempo. Destes grupos aqui. E Jesus enfrentou eles muitas vezes e enfrentou suas manobras para tentar pegar Jesus em alguma coisa. Jesus falou para eles, que eles eram filhos do diabo. Eles disseram: não, nós temos por pai Abraão. Aí Jesus falou: não, o vosso pai é o diabo e vocês querem agradá-lo. E Jesus mesmo advertiu: fugi do fermento dos fariseus. A maioria dos escribas eram fariseus e era uma dinastia quase familiar. Aí disse também: ai de vós, escribas e fariseus, doutores da lei, guias cegos. Jesus Cristo chamou também eles de sepulcros caiados. Esses grupos eram extremamente raivosos e extremamente doutorados. Eles eram cheios de letras. Eles eram a elite letrada da época. Eles eram, vou repetir, a elite letrada da época. Anota aí, faça suas anotações. Por exemplo, a maioria dos escribas que faziam as suas inscrições, escreviam a lei, copiavam a lei, conheciam a lei, eram de dinastia fariseus. Os fariseus, eles eram radicais demais, mas eram secos, não tinham óleo do amor nem da compaixão. Eles eram totalmente secos. Jesus falou que eles eram filhos do diabo e queriam agradar o diabo. Os piores inimigos de Jesus foram estes grupos, até a sua crucificação, onde eles inventaram, criaram testemunhas para mentir contra Jesus e acusarem perante o domínio ou dominador romano. Então, olhe bem a questão. Eles conseguiram testemunhas falsas contra o Senhor Jesus para que o dominador romano, no caso Pilatos, esmagasse, matasse Jesus. Mas Pilatos não foi besta, não. Pilatos fez uma das atitudes mais sábias do mundo. Ele lavou as mãos, instruído por sua mulher, que teve um sonho. Então, esses inimigos de Cristo Jesus acompanharam Jesus até a hora da sua morte. E quando Jesus estava sendo crucificado, eles estavam lá no pé para ver a morte de Jesus. É o tipo daquela serpente que pica a pessoa e vai para a casa da pessoa ver a pessoa morrer. A história, de antigamente era assim, que existiam serpentes que picavam a pessoa e ela ficava por ali para ver a pessoa sair. Bem, com o surgimento da igreja, essa perseguição continuou. Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, mas a perseguição continuou. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, fundou várias igrejas, entre elas a igreja de Corinto. Por isso que temos as cartas de Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Era a carta para o povo de Corinto. E Paulo, com toda a dedicação e amor, fundou essa igreja, cuidou, doutrinou, tudo mais. Mas o que aconteceu? Vieram justamente grupos
chamados judaizantes, e se infiltraram na igreja e começaram a fazer a cabeça dos irmãos contra a autoridade, duvidando da autoridade de Paulo. Paulo não é apóstolo, Paulo não viu Jesus, Paulo não andou com Jesus, como é que ele é apóstolo? Aonde é que está escrito que Paulo é apóstolo? Então eles entraram com essa artimanha: não, vocês têm que guardar o sábado, tem que guardar a lua nova, tem que guardar isso, guardar aquilo. E conseguiram criar uma grande confusão na igreja que estava em Corinto. Não somente na igreja que estava nessa região, mas em outras eles também entraram e começaram com os rudimentos da velha aliança, do Velho Testamento, perturbando o sossego e a paz de Paulo. Provocaram um abandono de Paulo muito grande. Paulo foi abandonado muitas vezes, provocado por esses grupos que a Bíblia diz fermento dos fariseus, ou seja, eles fermentavam, eles jogavam as ideias dele. Rapaz, olha, Paulo não é apóstolo não, olha, não é bem assim, é desse jeito. E isso os irmãos iam na onda e estava fermentado todo o grupo. Mas a sua ausência, a ausência de Paulo, não impediu de Paulo instruir o seu povo. Paulo escreveu, se você ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver o trabalho que Paulo teve grande para controlar as ideologias desse grupo. Esse grupo era um grupo muito forte. Um grupo que era capaz de convencer os mais céticos, utilizando o original, utilizando a lei e tudo mais. Eles contestavam a autoridade de Paulo, estou lendo aqui a apostila, e nos dias atuais não é diferente. Esses grupos continuam atuantes e são fortes. Alguns grupos continuam atuantes, sempre cobertos por muitos doutorados e estudos. Respeitamos todos os doutorados e todos os estudos que alguém possa ter. Afinal, quem tem o anel merece ter. Porém, a tática hoje, segundo aqui a nossa apostila, é eles atacarem a Bíblia utilizando o original, porque sabem que a maioria dos cristãos não conhece o original. A maioria dos cristãos não conhece nem a Bíblia, quanto mais os originais. Então eles chegam e dizem: olha, isso aqui no original não é assim, é desse jeito, foi alterado pela Igreja Católica, a Igreja Católica, não sei lá, João Ferreira de Almeida e tal. E eles começam a falar e as pessoas vão comendo corda, como aquele relógio de corda. É mesmo, né? Tal. Não, isso não está no original. No original, aqui está bonito, no original está lindo, né? Sinônimos, eles pegam sinônimos e começam a tentar desclassificar a Bíblia Sagrada. São alguns grupos que sempre contestam para enfraquecer a Bíblia. A maioria deles são chamados de judaizantes porque seguem rudimentos judeus e exaltam em demasia a nação judia, que hoje é como qualquer uma de nós. Eles falam algumas palavras em hebraico, e isso é bonito. Falam algumas palavras bonitas que eles aprenderam, passaram anos estudando para aprender algumas palavrinhas em hebraico, e com isso eles colam e entram como mestres, e a igreja come corda. Então, os fariseus eram evoluidíssimos, e esses grupos atuais também são. Os fariseus, eles se tornaram, a maioria deles, doutores da lei e escribas. Seriam hoje doutorados e mestrados em universidades. A maioria do povo da época não sabiam nem ler, e quanto mais escrever. Então um escriba era uma espécie de doutor, mestrado e tal. Era uma coisa alta. Hoje acontece a mesma coisa. Doutor fulano, mestrado em Velho Testamento, a linguagem de hebraico, aramaico, grego e tal. E eles começam, que por trás do título existe um homem, a contestar muitas coisas na Bíblia que muitas vezes as pessoas não têm certeza e começam a comer corda. É literalmente isso. Eles, os fariseus, eram extremamente estudados. Hoje existem muitos grupos assim. Doutores que contestam o cânon da Bíblia, usam palavras e frases que são sinônimos para tentar convencer o seu público que a Bíblia não merece confiança. Aproveitam que a maioria dos religiosos não sabem hebraico, nem aramaico, nem fazem a mínima ideia de grego.
usam supostos erros para tentar desqualificar a nossa Bíblia e os seus tradutores. Vamos continuar nesse assunto? Vamos lá? Vamos para a segunda parte, preste atenção.